Nós vamos meditar nessa noite em Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 26. Talvez você esteja sentindo falta do pastor Rafael, mas ele está aqui. Ele está igual ao Espírito Santo. Você não está vendo, mas ele está aqui. Ele está nos acompanhando aqui na mídia, está fazendo um belíssimo trabalho. Aliás, se você não tem acompanhado as lives da igreja, né, divulgue. Aliás, se você tem acompanhado, divulgue. Se você ainda não acompanhou, comece a acompanhar. Está acontecendo uma série de mensagens todos os domingos à noite sobre o que é a verdadeira igreja. Vale a pena realmente você acompanhar. Mateus capítulo 8, versículo de 23 a 26, Jesus acalma a tempestade. E esse é o tema dessa noite, vivendo nas tempestades da vida. E é o que realmente nós temos vivenciado nesses dias. O Brasil, São Paulo, né, e o mundo tem passado, de fato, com o coração muito apertado na espera de uma vacina que venha resolver o problema do coronavírus. E no meio dessa tempestade, qual tem sido o seu papel como igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos, e o mar se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No meio das dificuldades e das tempestades da vida, nós precisamos aprender, de fato, a confiar em Jesus. A Bíblia diz que, ao entrar no barco para o mar da Galileia, os discípulos foram surpreendidos com uma grande tempestade. E eles ficaram ali aterrorizados. O que é natural, o que é normal. Imagine você, se estivesse dentro de um pequeno barco, o mar inicia-se uma grande agitação, é natural o desespero desses discípulos. Em seguida, Jesus repreendeu a tempestade e todos ficaram ali impressionados. Nesses versículos, eu gostaria de tirar 4 princípios básicos para nós que estamos enfrentando essa tempestade, né? Covid-19, o coronavírus, nos dias de hoje. Qual deve ser o papel daqueles que confiam plenamente no Senhor? Primeiro, viva o momento seguindo a Jesus. Viva o momento seguindo a Jesus. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus simplesmente convida os discípulos para a travessia, mas Jesus não lhe deu a notícia de que haveria uma grande tempestade. Os discípulos foram surpreendidos, exatamente como todos nós. Estávamos trabalhando no dia normal e natural, como todos os dias no trabalho, e de repente temos a notícia de que deveríamos trabalhar home office. Até então, algo que parecia ser uma gripe muito simples, torna-se, né, um inimigo incomum, um inimigo letal. E a partir daí, todos nós simplesmente começamos a nos desesperar. Algumas pessoas estão vivendo, inclusive, momentos de tempestades. Então, o meu convite a você é que nesses dias você deve viver olhando para Jesus. Deus tem o controle de todas as tempestades e todas as adversidades da vida. O Senhor tem a cura para toda e qualquer enfermidade. E nós cremos, como igreja, que essa vacina virá. Mais cedo ou mais tarde, ela virá, no tempo de Deus.
E talvez você que está com o coração tão apertado, tão inseguro, talvez até imaginando que a sua família sofrerá desse mal. Não pense nisso. Apenas viva o momento, seguindo a Jesus, olhando para Ele. Em certos momentos da vida, é assim que nós devemos encarar, não é? Não se pode simplesmente ter medo. Eu costumo olhar para essa situação como os momentos mais difíceis que eu passo, é quando eu pego um avião. E toda vez que eu entro no avião, sento na minha poltrona, a primeira coisa que eu olho é se o piloto está de paraquedas. Se ele não tem paraquedas, toda a tripulação não tem paraquedas, então certamente eles vão descer e aterrissar em segurança, ou vão fazer de tudo para chegar lá. Assim deve ser a nossa vida. Confiar em Deus, mesmo não estando com paraquedas. A gente não tem a vacina ainda, mas a gente confia que essa vacina chegará. E a gente crê plenamente que a sua casa, o seu lar, será protegido pelo Senhor. O Senhor vai guardar a sua família, o Senhor vai guardar a sua casa. Lógico, todas as medidas de segurança devem ser tomadas. Todas as orientações devem ser vivenciadas, né? Lavar as mãos, utilizar de luva, máscara, enfim, higienização total dos alimentos que chegam na sua casa, mas acima de tudo, confiança plena de que Deus tem o controle da sua vida. Então viva feliz, aproveite esse momento dessa tempestade para orar mais, para ler a Bíblia, para, quem sabe, comprar um livro, ou ler aquele livro que você tanto gostaria de ler e não leu ainda, peça pela internet, vai chegar na sua casa, enfim, construa momentos de fato de alegria, entre no barco, seguindo a Jesus. Estamos todos nesse barco, estamos todos nessa realidade, mas olhando para Cristo, certamente venceremos essa tempestade. 2, não seja tão especialista na vida, confie em Deus. Não seja tão especialista na vida, confie em Deus. Não é bom sermos especialistas, porque quando nós nos achamos muito especialistas, nós não vivenciamos os momentos que Deus gostaria que nós vivêssemos. Nas tempestades da vida, e aí vamos olhar para os discípulos, eles eram os pescadores que conheciam bem aquele mar. Se tem uma coisa que os discípulos conheciam, era se o mar ficaria, em determinado momento, se enfrentaria altas ondas ou uma grande tempestade. Eles simplesmente anularam todo e qualquer conhecimento nesse aspecto e entraram nesse barco confiando plenamente em Jesus. Mesmo sendo pescadores, cada um deles possuía seu próprio barco, conheciam bem aquelas circunstâncias, sabiam exatamente o que deveriam fazer, mas naquele exato momento do desespero, como seres humanos, todo o conhecimento que tinham não era suficiente. Daí, meu querido, não adianta ficar focado nos telejornais, querer saber como é que está na Europa, como é que está nos Estados Unidos, o impacto que está lá, será que chegará aqui? Vamos confiar em Deus. Deus há de nos dar livramento. Vamos confiar no Senhor. Podemos confiar na autoridade humana? Sim, podemos. Mas, acima de tudo, como igreja, a nossa confiança é no Senhor. Então, não se abale pelas notícias. Não perca a sua fé no meio do emaranhado de circunstâncias que nos são transmitidas. Não perca a sua confiança. Acredite plenamente que Deus conhece e sabe o resultado e a resposta desses dias. Nesses dias ficamos muito tempo, não é, com essa visão negativa e pessimista. Recentemente, aliás, semana passada, eu entrei no açougue e aí um moço estava com uma visão muito pessimista da vida e eu falei, olha, mas eu tenho plena convicção que o que aconteceu na Europa e o que está acontecendo nos Estados Unidos não acontecerá no Brasil. Alguém virou para mim e disse assim, como é bom ver que alguém pensa positivo. Eu falei, não é pensamento positivo, é fé, é confiança em Deus, de que o Senhor vai nos dar o livramento tão necessário. Então, não seja tão especialista, confie.
Não confie apenas em si mesmo, confie em Deus. Coloque a sua fé em exercício. Não adianta ficar perdido em si mesmo. Confie plenamente no Senhor. Terceiro, troque o medo pela fé. Troque o medo pela fé. Em todo e qualquer desafio da vida, o medo é aquilo que aniquila a nossa fé. Aliás, já dizia um autor, o medo deve ser substituído pela fé, pois Deus sempre está no controle de toda e qualquer dificuldade da vida. É muito comum nessa pandemia, quando olhamos os números de mortos, ficamos assustados. O número de infectados, ficamos assustados. Troque o medo pela fé. Temos o inimigo, é verdade. Ele é invisível, ele é cruel, mas não podemos viver presos a esta ameaça, porque o maior inimigo é aquele que pode roubar a nossa fé, é o inimigo das nossas almas, é aquele que pode lançar sobre nós o desespero. Então confie plenamente no Senhor. Não entre em depressão, troque tristezas e angústia pela confiança do Senhor e não deixe de ver o lado bom em tudo. Deus está nos dando uma boa oportunidade para fortalecermos as nossas famílias, para fortalecer a nossa confiança, para fortalecer a nossa fé. Deus está nos permitindo, como igreja, confinados em casa, a termos momento de oração, leitura da Bíblia, a reunir a família em volta de um único sentido, que é cultuar. Deus está nos dando a oportunidade de estar além do tempo. E, acima de tudo, a confiança, ela vai substituir em tudo o desespero e o medo que a sociedade está vivenciando. Então, meu amigo, meu irmão, você que é meu amigo, de repente não é membro de nenhuma igreja, esse é o momento para você também confiar em Deus. Colocar Deus como refúgio, Substitua o medo de ser contaminado pela certeza e a confiança de que Deus está do seu lado, tomando todas as precauções, Isso é natural, isso deve acontecer, Evitar o maior número possível de aglomerações, que, aliás, é a orientação do governo, das entidades governamentais, mas, acima de tudo, como igreja, nós confiamos no Senhor. Temos um Deus que nos guarda, temos um Deus que nos livra, um Deus que está abençoando o seu lar agora, um Deus que está entrando dentro da sua casa, um Deus que está visitando a sua família e trazendo sobre seus filhos a mais poderosa bênção. E, por último, tenha certeza que Deus se importa. É natural, no meio do desespero e no meio das dificuldades, imaginarmos que o Senhor não está olhando para aquela situação. Diz a Bíblia Sagrada que os discípulos aproximaram-se, despertaram Jesus, dizendo: salva-nos, porque perecemos. Ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Isso em Mateus capítulo 8, versículo 25. Então veja, naquele exato momento no barco, Jesus dormia, enquanto os discípulos estavam enfrentando a tempestade. Os discípulos olharam e fazem uma pergunta, quase que um convite, desesperador. Por que você não se importa? Parece que você não está nem aí, Salva-nos, perecemos. Os discípulos perguntaram para ele: você não se importa que o barco está indo a pique? Você não está se importando com essa circunstância? Queridos, Deus está se importando sim. Deus está olhando para o Brasil, Deus está olhando para São Paulo, Deus está olhando para as famílias. O Senhor está envolvido em todas essas circunstâncias. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não está vendo, Ele está no controle, Ele está cuidando. Jesus dá a seguinte resposta: por que vocês têm medo? Jesus simplesmente convida aqueles discípulos a confiarem nele. Não podemos ter medo, lembre-se, substitua o medo pela fé, pois esse é o maior inimigo da fé. E agora, Deus se importa. Enquanto ele dormia, parecia que não estava se importando
como um silêncio de Deus. Talvez é isso que a gente está percebendo. Toda vez que no grupo da família alguém posta alguma coisa, alguém que foi infectado, alguém que faleceu, a gente tem aquela vã, né, ilusão, ou aquela sensação de que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Igreja do Senhor, o Senhor está conosco. Deus se importa. E de que forma? Ele vai paralisar. Ele está protegendo, mesmo quando você não percebe. Ele está te sustentando, mesmo quando você não percebe. Ele está cuidando de você, mesmo quando seus olhos humanos ainda não perceberam. Então, no meio das tempestades da vida e das dificuldades que estamos enfrentando, eu convido você a viver o momento confiando em Jesus. Eu convido você a não ser tão especialista na vida, não foque apenas nos noticiários, confie em Deus. Eu convido você a trocar o medo pela fé, saber que o Senhor está no controle e ter a certeza de que tudo vai acabar bem, de que mais cedo ou mais tarde nós passaremos por essa tempestade e o templo voltará a estar lotado, as portas abertas, e nós cultuando a Deus juntos e celebrarmos a nossa comunhão fraterna, e acima de tudo, tenha certeza de que Deus se importa.